Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um bate-papo. E hoje eu gostaria de falar a maneira como a gente vê a síndrome do pânico. O quanto isto é importante para que a gente chegue na cura o quanto antes. A gente vê a síndrome do pânico como uma doença ou a gente vê a síndrome do pânico como uma oportunidade de mudança, né? Tem esses dois ângulos. E eu acho interessante que cada um vai levar uma consequência. Se analisarmos a síndrome do pânico como uma doença, nós vamos ficar num papel de vítima, como eu já me pus muitas vezes, e não condeno ninguém que está neste papel neste momento, porque eu acredito que tudo tem a sua hora certa de acontecer, a maneira como a gente vai lidar com isso. Então, a maneira como, quando eu vi como uma doença, eu me pus no papel de que eu preciso tomar os remédios para poder lidar com todos os sintomas que vêm, né, que a gente sabe, com as angústias, e também de ter pessoas por perto para poder me ajudar, para poder cuidar de mim, de medo de ficar sozinho, de ficar sozinha em algum ambiente, né? Então a gente se põe num lugar de dependência, de precisar dos outros, né? Não que a gente não precise das pessoas, né? Todo mundo precisa um do outro. Mas a gente tem a nossa independência como ser humano, né? De ir fazer, né? De atuar na vida. E a síndrome do pânico, como uma doença, ela te limita a ser esse ser humano que você foi criado, te deixando à mercê de um medo, né? Um medo que vai te parar para você sair, fazer suas coisas, para você trabalhar, para você se relacionar com, né, com as pessoas, com seus parceiros também, com seus filhos, com a sua família. Então, ela como doença, eu acredito que ela é muito tóxica. Ela pode te levar para um caminho que talvez você não consiga retornar mais, né? Então, foi esse caminho primeiro que eu escolhi dela ser uma doença. E aí eu fui para os medicamentos, eu fui para psicólogos, eu fui fiquei dependente de pessoas para sair, não saía sozinha. Então ela te leva nesse lugar, né, de vítima. E você não consegue mais sair disso se você não se atentar, se você não olhar, porque você vai ficar dependente, né, de pessoas, de remédios, porque você vai acreditar como uma doença você precisa do medicamento. E aí esses medicamentos você vai precisar deles cada vez mais. Às vezes o médico fala, vamos retirar, né? Se você for melhorando, mas na maioria das vezes não é isso que acontece, a gente sabe. Tende até a aumentar. E em decorrência disso, ainda pode vir a depressão, né? Porque a gente não tá se sentindo mais útil, não tá se sentindo frustrado. Às vezes, sabe, tá aqui na sua casa, você começa a sentir os sintomas, você fica frustrado. Meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Não pode. O que eu fiz? Por que todo mundo tá aí normal e eu tô nessa situação? É, aí, trazendo tudo isso, você pode até entrar numa depressão, que é muito recorrente, né, da síndrome do pânico. Você chegar numa depressão, às vezes nível leve, né, num grau leve, num grau médio ou até num grau profundo. Então, aí olhando para o outro lado da moeda, vamos ver a síndrome do pânico como uma oportunidade de mudança, de transformação. E foi essa a minha segunda fase, quando eu tive novamente a síndrome do pânico. Eu, como já tinha tido uma história, né, como eu já falei em algum vídeo atrás, já tinha tido uma história de eu ser vítima, de estar nos medicamentos. Não que isso não seja também talvez necessário naquele momento, como também para algumas pessoas que estão assistindo, pode ser necessário nesse momento estar nesse lado desse processo, não tem problema. O importante é a observação, é a gente olhar e ver o que está fazendo bem pra gente. A gente está melhorando de verdade, sabe? Olhar para dentro e ver realmente se você está saindo desse poço ou se você está se afundando mais. E essa segunda opção, que é a mudança, a transformação, eu vendo, né? Eu olhando, e aí eu me pus num papel de responsável, né? Que é um papel que eu acredito que está sendo muito mais fácil de eu sair disso tudo. Tanto que os meus sintomas já. Eu nem tô sentindo mais sintomas, na verdade, físicos, não tô sentindo mais.
Talvez alguma coisa com relação emocional ainda é uma coisa a ser trabalhada, porque imagine você viver uma vida toda fazendo algumas coisas, se estressando demais, né? Você se olhando coisas assim de uma maneira, de uma forma equivocada, né? Criando umas verdades talvez que estavam te machucando. Então, assim, aí como vem essas emoções, tudo junto com toda essa significação que você fez da sua vida, é difícil de você mudar-se de uma hora para outra. É um processo, sabe? Você tem que reiniciar, é como um computador, ele tá cheio, sabe? Ele tá com muito vírus, ele tá com muita coisa. Você tem que voltar lá e reiniciar para poder ele funcionar mais rápido, né? E com mais eficácia. Então é a mesma coisa, né? Então, nesse papel de responsável pelas coisas que eu acabei fazendo, que me acarretaram, né? Essa síndrome do pânico, esse transtorno. E aí fica um papel mais de você ter uma oportunidade de você mudar e falar, poxa vida, porque se eu tô sentindo isso, alguma coisa eu fiz, né? Tudo bem, tem pessoas que às vezes vêm pra nossa vida pra, sei lá, né, trazer algumas coisas que a gente não gosta, que a gente tem certos conflitos com algumas pessoas, com alguns trabalhos que a gente faz, com relacionamentos afetivos, mas tudo isso vem pra gente crescer, né? Se eu vejo alguma coisa em um trabalho que não tá me fazendo bem, eu tenho que ver que é alguma coisa em mim, eu não tô fazendo uma coisa que eu gosto, sabe? Eu tenho que começar a olhar e falar o que eu gosto, por que eu não tô tendo prazer de fazer isso. É a mesma coisa nos relacionamentos humanos, né? Quando alguma coisa, alguém te falou uma coisa, uma maneira talvez que você não interpretou, sabe, interpretou de uma forma negativa e aquilo veio como uma mágoa, um ressentimento, mas ao mesmo tempo talvez aquilo era para você aprender alguma coisa, né? Porque tudo, né, mesmo na coisa que é negativa, tem algo pra gente aprender. Então, olhar, eu acho, com esse olhar de mudança, sabe? A síndrome do pânico é uma oportunidade de eu mudar. Tanto que as pessoas que conseguem sair verdadeiramente disso, elas se tornam pessoas muito mais humanas, assim, sabe? Muito mais presentes mesmo, muito mais felizes, querendo fazer as coisas que nunca fizeram, né? Viajar mais, de se arriscar mais com as coisas, às vezes de sair de certos relacionamentos que estavam abusivos, de trabalhos também que estavam estressantes, né? É olhar para tudo isso, né? A pessoa acaba olhando para tudo isso e vendo assim, não, alguma coisa que eu fiz, né? Tipo, eu, né? Não os outros fizeram para mim. Gente, sabe, eu não tô tirando o mérito de ninguém, de um certo sofrimento que teve, porque eu também tive os meus, conheço pessoas que tiveram também, todos nós, em algum grau, tivemos nossos sofrimentos, eu acredito nisso. Mas a maneira como a gente olha aquilo que é importante, sabe, é um foco diferente, é um foco positivo, é um foco que tem alguma coisa para você aprender daquela situação. Então, é isso, a síndrome do pânico, ela é para mim, né, uma oportunidade de mudança, né, uma oportunidade de eu rever os meus conceitos, né, o que eu acreditei, como eu me relaciono com as pessoas, como as pessoas me tratam, como eu trato as pessoas, e tudo isso vem assim, ressignificando toda a minha vida, né, toda a minha vida. Então, se você olhar para esse foco, eu acredito que a mudança ela vai ser muito saudável. Não é fácil passar por você ser responsável, né? Porque você acaba que você fala, poxa, se aconteceu isso, então é ruim você se pôr num papel de responsável, né? Porque é muita coisa, né? Poxa, mas eu fiz isso pra vir pra minha vida, mas nossa, mas eu fiz só o bem, só fiz coisas boas, né? Mas não, gente, às vezes a gente pensa que tá fazendo coisas boas, né? Mas às vezes a gente tá tirando da gente, da nossa energia que a gente tá precisando, sabe, aumentar, e a gente tá tirando pra poder ajudar, pra poder, sabe, fazer o que os outros querem. E aí a gente tava se machucando, né? Tava se ferindo. Então, é isso. Olhar com um foco diferente, por um foco de mudança, né? Eu acredito. E se você ainda tá no outro foco, que é a doença,
não tem problema, sabe? Acho que a gente tem que ter uma segurança para poder passar por isso. Não vai, a gente não pode passar de qualquer jeito, sem um psicológico mais assim alicerçado, né? Precisa de uma base firme. E fica onde você tá, mas observando, sabe? Não se levando, deixando que, tipo, o médico, porque os remédios, porque o lá fora, que sabe? Assim, uma dependência do lá fora, sabe? Das coisas, das pessoas. Então, assim, um olhar, dá uma observada, assim, um olhar mais interno, assim, mesmo que tiver nessa fase dos medicamentos, dos psicólogos, das terapias, tudo bem, tá tudo certo. Mas só observa, né, em que papel você tá, no papel da vítima, no papel da responsável por tudo isso. Eu acredito que você vai achar a saída, tá? Para esse labirinto que tá aí na nossa frente. Tá bom? Então essa, né, é a minha mensagem de hoje. Fique com Deus, fique com vocês. Vocês não estão sozinhos, porque Deus está dentro de vocês.